Louvado seja o Senhor. Muito feliz por te ver hoje. Será que estás feliz também por me veres? Deus abençoa cada um em nome de Jesus. E que a graça seja para cada um de vós em nome de Jesus. Um dia feliz, um domingo feliz, vida feliz. Então, estamos a tomar a profecia da primeira profecia do primeiro domingo deste ano. É que este ano vai ser um ano melhor que nunca foi na sua vida em nome de Jesus. As águas que passaram por baixo da ponte já foram. Novo dia. Dia feliz. Um dia glorioso. O Senhor que abençoa cada um em nome de Jesus. Pai, bendizemos o seu nome este dia. Te agradecemos por este culto. Obrigado pelo povo de Deus. Obrigado porque nos trouxe juntos para poder nos abençoar. Para que possas expandir as bênçãos em todo lugar. Pedimos, Senhor, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua revelação, que cada um de nós terá o melhor, assim que estamos chegando no fim do ano, em nome de Jesus. Todas as promessas que nos destes, desde o princípio deste ano, desde o princípio da nossa vida cristã, até o dia de hoje, até agora, e possa fazer-nos para sair deste lugar de acordo com todas as promessas que o Senhor prometeu em nome de Jesus. Abençoa o seu povo, Senhor. Oramos para que nenhum de nós possa perder o seu plano de sustentação em nome de Jesus. Já escapamos do poder do inimigo e vamos continuar com o Senhor até a vinda em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Muito obrigado, podem sentar. Hoje, como vimos, estamos no livro de Apocalipse capítulo 6. Eu quero te lembrar que isto é tudo aquilo que vai fechar, aquilo que tem sido desde a continuação daquilo que vimos, porque no capítulo 1 vimos um Cristo glorificado, na 2 e 3 vimos Cristo e a igreja, no capítulo 4 vimos o céu aberto, e no fim, no capítulo 3, vimos a igreja no céu, no trono de Deus. E no capítulo 5, reconhecemos o Todo-Poderoso, a rocha da eternidade, e vimos a sua soberania, no seu sentar, no seu trono. Então, assim que vimos todo aquilo que é o plano de Deus para restaurar para toda a terra, para restaurar toda a terra, para a sua original glória e dada a Cristo. Porque Ele é digno de abrir o livro e tomar o livro do Todo-Poderoso, e ninguém no céu, na terra e debaixo da terra foi encontrado. Por causa disso, o João chorou. Assim que você viu, e o anjo veio para ele e disse: não chores. O leão da tribo de Judá, alguém diga louvado seja o Senhor. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e quebrar os selos e abrir o livro. Quando ele estava olhando à procura do leão e viu um
um cordeiro que parecia como tinha sido morto, e tomou o livro da mão do Todo-Poderoso. Então houve louvores e adorações, porque Cristo, o Senhor, Cristo, o Cordeiro, Cristo, o Leão, já tomou o livro. Agora, vemos aquilo que tem lá no livro, para poder demonstrar o que está lá, o conteúdo do livro, naquilo que ele quebrou, o primeiro selo, o que foi lido naquele livro. Então vai ser dramatizado. O segundo selo também, o que vai mostrar lá, para você entender, para você compreender o que estava no livro, para que fora dramatizado, e ver o primeiro, e todas as coisas que foram vistas, até ao sétimo selo. E quando todas as coisas estiverem abertas, tudo já foi dramatizado, chega-se à conclusão. E quando o resultado de se abrir o livro e ver isso tudo e dramatizando tudo que está lá, e a conclusão já vem de todas as coisas, que os reinos vão ser reinos do nosso Deus e os reinos e do seu Cristo. Isto quer dizer, toda a terra, no final de todas as coisas, depois de tudo, vão ser restauradas, vão ser redimidas, vão ser renovadas, vão ser redimidas e ser entregues ao Senhor, que Ele será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entenda, quando vamos para o capítulo 6, então já fomos a nossa passagem para o outro lado, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e 5, a igreja está arrebatada na presença do Todo-Poderoso no céu. O que estamos a ler aqui no capítulo 6 é o que vai acontecer aqui na terra, quando a igreja está no céu com o Senhor. Então, você tem que entender que este é o período da grande tribulação. Capítulo 6 de Apocalipse, vou ler o versículo 1 e depois o 16 e o 17. Apocalipse 6, 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Quando o cordeiro abriu o selo que estava esperando, é o único que é capaz de abrir o livro e também de quebrar os livros e ler o conteúdo lá. Então esperava-se que o anjo vai dizer ao João, diz, venha e vê, venha e veja. Versículo 16. No versículo 16, e dizia aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? De subsistir ou de estar em pé perante o cordeiro. De subsistir a ira de Deus e a ira do cordeiro. O tema que estamos a ter aqui, estamos a ver aqui no livro de Mateus, capítulo 24, 21, Mateus 24, 21, as palavras do Senhor Jesus Cristo, que já falou acerca do versículo 3, naquilo que vai acontecer antes da sua vinda. Ele falou de várias coisas que irá acontecer. E no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora.
nem tampouco há de haver. Ele diz, naquele tempo, de abrir os selos, o que vai acontecer depois da igreja ter passado. Será um tempo de grande tribulação. Será um tempo de sofrimento. O grande tempo da calamidade, que nunca aconteceu desde o princípio da terra. O que isso quer dizer? Que haverá todo o mal, todos tipos de vírus, todas as coisas que nunca vieram na terra, o sofrimento que há de acontecer, juntando tudo, o tempo da grande tribulação, o tempo da ira de Deus, o tempo de quebrar os selos, vai ser muito mais do que isto estamos a viver agora, e depois disso nunca acontecerá. E será um tempo de aflição. O tempo da tribulação será um tempo de aflição e calamidade que está acima de tudo. E Isaías nos diz-nos uma coisa, fala-nos acerca disto, fala de alguma coisa que coisa vai acontecer mundialmente. Isaías capítulo 13, 6. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. No versículo 9. No versículo 9 diz, Isaías 13, 9. Eis que vem um dia do Senhor horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Versículo 13. No versículo 13 diz, por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Ele vai ser mundialmente. E eu oro que naquele tempo você não estará no mundo em nome de Jesus. Há três coisas que queremos ver na mensagem de hoje. Primeiro, o sofrimento não incomparável no tempo da grande tribulação. Não vai se comparar com nenhuma coisa que já tenha acontecido. Então, isto vai ser coisa mundial. Não vai ser para uma zona simples, mas sim vai ser para todo mundo. Ponto número 2, o segundo tom, o clamor, o clamor dos santos em tempo da grande tribulação. Aqueles estavam sendo atribulados, perseguidos, quando eles vão perder as suas vidas, e eles vão levantar uma súplica perante Deus. Eles vão ter uma súplica em comum por causa da grande tribulação. 3. O sofrimento dos convertidos no tempo da grande tribulação. Deus vai estremecer a montanha, os céus e a terra, e vai mexer as estrelas e todas as coisas. Então haverá o sofrimento dos que não são convertidos naquele tempo. Os não convertidos vão sofrer na grande tribulação. Primeiro ponto. Qual é o primeiro tempo aí? O primeiro ponto aí? Diga-me com uma alta voz. Haverá um sofrimento incomparável no tempo da grande tribulação. Primeiro versículo, no Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em alta voz de trovão, vem e vê.
o 2. Então vou ler os versículos 2, 2, 2 de cada vez. E quando os selos, quando os selos foram abertos, o anjo diz: venha e veja. E quando olhei, alguma coisa acontecer em cada dos selos. Primeiro, é o engano total do mundo. O versículo 2 aqui. E olhei, lembras? O anjo diz: venha e veja. E eu olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quando o anjo disse: venha e veja, ele olhou e começou a ver o que estava lá. Ele disse que eu vi alguma coisa eu vi. É um cavalo branco. O que isso quer significar? Provérbios 21, 30, Provérbios 21, 31. Em todo momento que havia um cavalo, olha para isto. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Se você viu aí que há um cavalo branco, um cavalo, no Salmo 4 também um cavalo, em todo lado, no período da batalha. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Então, voltamos aí para o Provérbios 6, 2. Eu olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Ele saiu para vencer sem precisar de usar o arco. Então, vendo branco, vamos dizer que alguém está sentado ali no cavalo branco, ele está vencendo, ele nem precisa de atirar com seu arco. Esse pode ser Cristo, pode ser o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Alguém vai dizer: este é o nosso Cristo. Espera aí. Cristo, o Cordeiro, é aquele que está a abrir o selo. Não é ele que vai sentar neste cavalo. Ele é que está a abrir o selo. Então, quando o tempo vem, quem é este que está no cavalo? Ele vai dizer que eu vou vir, mas não para lutar. Ele não tem nenhum arco. Quando você vê que o Senhor Jesus tem coroas na sua cabeça, ele não pega nenhum arco ou uma flecha, não. Vamos ver a espada que sai da sua boca, que ele vai destruir todos os seus inimigos. Este é o falso Cristo, este é o falso Cristo, este é o anticristo. Quando se fala de arco e flecha, é por causa da falsidade, do engano. Então, ele vai ser aceito como sendo o seu Senhor. Daniel 8, 23, abra a sua Bíblia.
Depois, no versículo 24, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Ele vai prosperar, e o que haver lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Como? No versículo 25, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrantado. E pela paz ele vai destruir muitos. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Está a ver aqui? Ele vai dizer que é o príncipe. Ele há de vir com competição com o príncipe dos príncipes, mas ele vai ser quebrado sem mão. Esta é a guerra mundial da destruição do falso príncipe. Então, Apocalipse 6, 3. Apocalipse 6, 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu aquele que tem um livro nas suas mãos, ele quebrou o selo, e alguma coisa por ler ali, que não, para poder ser dramatizado. Quando abriu o selo, o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. Veja o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho. O primeiro era branco, para enganar as pessoas. Parecer ser Cristo, vai ser manso. Ele veio com uma cor para vir enganar. E agora este é o vermelho. É algo que... Então, estava sentado sobre ele, dado para tirar a paz da terra. Havia paz. No versículo 1 e 2, havia engano. Vai por engano, por uma paz que vai ser tirada. E quando fazer isso, e se matassem uns aos outros, ele foi dado uma grande espada. Foi-lhe dado uma grande espada. E diz agora para matar um ao outro. É o tempo da guerra. Esse é o tempo de derramar o sangue. Jeremias 8, 11. Jeremias 8, 11. Essa é a paz que as pessoas procuravam na terra, e que vão se regozijar com esta paz no princípio, naquela grande tribulação. A igreja já foi, e agora os perturbadores ficarão só entre eles, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Paz, paz, quando não há paz. No versículo 15, espera-se a paz, mas não há bem. O tempo de cura é o tempo da tribulação, e é o tempo de cura é o terror. Esse é o tempo. Como Jeremias chama este período, capítulo 30 de Jeremias. Vamos ver o versículo 5. Jeremias 30, 5. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor,
de temor, mas não de paz. No versículo 6, perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. 7, ainda diz o significado de tudo naquele período da grande tribulação, o que vai acontecer. Diz 7, ai, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. É o tempo de Jacó, é o tempo da tentação ou angústia, mas será salvo. O que isso quer dizer? Jesus diz: se naqueles dias não fossem reduzidos, nenhuma carne sobressaria. Mas aqueles dias, por causa do amor de Israel, aqueles dias serão encurtados. Então o segundo selo que foi aberto vai se abrir ao mundo o tempo da devastação e destruição através da guerra. Apocalipse 6, quando for aberto o terceiro, para vermos o que vai acontecer. E havendo aberto o terceiro selo, este é quem abriu, que abriu, que pegou o livro, que abriu o livro, que está quebrando os selos, é aquele que está abrindo os selos, em cada selo, e diz: havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. 6. No versículo 6 diz: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Você viu aqui a mudança? Quando as coisas foram acontecer, começou com um cavalo branco, depois veio um vermelho, agora estamos a ver um cavalo preto. Lembra? O cavalo foi preparado pela batalha. Então, isso para os habitantes da terra. E agora está a falar do preto aqui, cavalo preto que saiu. Lamentação 5, versículo 9. E com o perigo de muitas vidas, trazemos-vos o nosso pão por causa da espada do deserto. Vimos no primeiro selo que havia guerra. Então, o vermelho havia luta, guerra, um para o outro. Agora, por causa disso, quando há guerra, não há tempo para cultivar, não há tempo para machambas, não há tempo para produção, e toda a produção vai ser pouca. Então, pessoas todas querem ficar na cidade, ninguém quer plantar nada por causa disso. Então havia escassez da comida. E quando as pessoas vão para irem comprar comida, que esse tempo, então comprando, vai ser um perigo das suas vidas, porque no momento em que vão para tentar comprar, não haverá autoridade total para ser submissos e todas. Vamos dizer que você é parte destes, então tinha que ser marca, você a marca da besta, então
Então, se você tomar a marca da besta, você pode comprar comida. Então, se você não tem a marca, você vai sofrer de fome até morrer. Então, vai ser com perigo das nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada no deserto. Então, onde você for, vai ser morto, porque basta você dizer que você crê em Jesus, crê no Senhor. Então, essa pessoa vai ser morta. Então, o perigo das suas vidas. No versículo 10. Nossa pele se queimou como um forno. Nossa pele se queimou como um forno. Cavalo branco, vermelho e agora já é o preto. Ele demonstra também que a pele tornou-se negra porque queimou por causa do ardor da fome. Por causa do tipo da fome que nunca aconteceu na terra e nunca acontecerá mais. Esse será o tempo em que o Senhor Jesus falou a favor. Apocalipse 6, 7. Apocalipse 6, 7. Eu ouvi uma voz no meio dos... E havendo aberto o quarto céu, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vê e vê. Esse é o 4 agora. Vemos o branco, vermelho, amarelo. Agora, quando o versículo 8. Eu olhei e um cavalo amarelo. Esse amarelo. Ele não brilha tanto. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome a morte. Entenda, primeiro tinha falsa paz, e o segundo veio tirar a paz, depois a fome, de doenças e muita coisa. E o que vai acontecer? Então, quando eu começo a ver essas coisas todas, haverá muita morte. É por isso que o amarelo aqui mostra que o nome dele tinha um nome por nome. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, se você tem 20, a primeira parte vai ser 5. Se tem 100, a primeira parte, a décima parte vai ser 25. É a população da terra de 6 bilhões nesse tempo, só por cálculos. Então, quando faz 1,4 bilhões de pessoas que hão de morrer naquele tempo, e sem Cristo, morrer sem esperança, um tipo de morte terrível. É o que está a acontecer quando a pandemia está chegando, quando o Covid-19, que quando começou, você entende? Vai ser uma coisa de milhões que morreram. Neste período, vão ser, num período, mas naquele tempo, vai ser 1,5 bilhões de pessoas numa população de 6 bilhões. Isso vai ser uma grande quantidade de pessoas que vão morrer em pouco tempo. Isso não vai ser uma morte calma, simples. Vai ser uma morte terrível. Você não estará lá naquele tempo. Eu não estarei lá naquele tempo. Você não estará aqui em nome de Jesus. E vimos que um quarto da terra, uma parte da terra, a quarta parte da terra, e se for somente aqui neste país, no tempo da grande tribulação, Nigéria estará muito longe, de Gana estará longe, a África estará muito longe, e vai acontecer lá, no lado de Jerusalém. Olha para isto por si. Diz a quarta parte da terra, para ser morta com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. É que vai tomar lugar naquele tempo. Damos graças a Deus, nós não estaremos aqui.
Se tu nasceste de novo, damos graças a Deus, tu não estarás aqui. Se tu és justo em Deus, não estarás aqui. E se a graça de Deus está na sua vida, graças a Deus, você não estará naquele tempo em nome de Jesus. Mas será um tempo de uma grande tribulação. Mateus capítulo 24, Mateus 24, o Senhor Jesus deu tudo para os seus discípulos. Mateus 24, a partir do versículo 3, diz, versículo 3, 24, 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Entenda. Isso é o que vai acontecer no fim do mundo, no tempo da vinda de Cristo. No versículo 4, ele diz, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro, é a decepção. No versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, no primeiro selo, estamos a ver a falsa paz, o anticristo se fazendo de Cristo. No versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aquele selo número 2, hão de ouvir guerras, rumores de guerras, o engano. No versículo 7, no 4 e 5, vai ser tirada aquela paz. No versículo 7, porque se levantará nação contra nação, e o reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Isso leva-nos ao número 3, porque primeiro vai ter a primeira paz, então vou pensar que há de haver fomes e pestilência. No versículo 8, mas todas essas coisas são um princípio de dores. O princípio de dores. O primeiro princípio da grande tribulação, quando a igreja já foi embora. Eu oro que aquele tempo você estará no céu olhando para baixo, ver o que está acontecendo na terra, em nome de Jesus. O ponto número 2 agora. O ponto número 2, a súplica em comum na grande tribulação dos santos. A incomum súplica dos santos na grande tribulação. Apocalipse 6, no versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Para aí, naquele tempo, no tempo do primeiro selo, a igreja tinha sido levada. O que é o arrebatamento? A trombeta soará, os mortos em Cristo vão ressuscitar. O que isto quer dizer? Então, o espírito e as almas daqueles que estavam no céu, então irão encontrar o Senhor. E nós que estivermos vivos, que não morreremos, seremos transformados e teremos um corpo incorruptível, a alma, o corpo e o espírito há de ir para o céu. E iremos estar com o Senhor. E para estar com o Senhor, porque o Senhor foi com o espírito, a alma e soul, tudo foi na sua plenitude. Então, quando os santos irem para o céu, também irão na sua plenitude. Não é somente o corpo aqui, depois no arrebatamento, todo homem, a alma, corpo e espírito. E quando o sexto selo for aberto, quando se abrir, eu vi debaixo do altar, quando se abriu o quinto, diga-me, o que é que viste?
Você não está a abrir a sua Bíblia? Apocalipse 6, versículo 9. Você está aí? Onde estás? Então Deus te abençoe. Olha para isto. E havendo aberto, no versículo 9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar o que? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Eles morreram na grande tribulação. O seu corpo ainda estava na terra. As almas estavam com o Senhor. Eles não são pessoas que foram no arrebatamento. Então, porque os arrebatados estão lá com corpo, alma e espírito. Mas aqui está a ver só as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus. Foram mortos na grande tribulação. Porque eles não aceitaram a marca da besta, ou a marca do anticristo. Por isso que eles foram mortos. Pelo testemunho que eles deram. Pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. A pergunta é: as pessoas foram salvas no tempo da grande tribulação. Como eles podem ser salvos? Porque a igreja não está mais aqui. Para responder aquela pergunta é: quando as pessoas na terra, para serem salvos naquele tempo ou não, vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Iremos ver o que vai acontecer naquele tempo da grande tribulação. Atos dos Apóstolos 2, no verso 30. Diz assim: sendo, pois, ele profeta, Atos 2, queremos ver o que vai acontecer no tempo da grande tribulação. Quando o povo de Deus ter ido, estando no Senhor no céu. Versículo 18. Atos 2, 18. No versículo 18 diz: e também do meu espírito derramarei sobre eles os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Veja versículo 19. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Estás a ver isso? Haverá sinais no céu, sinais na terra, sangue, tempo da guerra, fogo, devastação, mortes e vapor de fumo. No versículo 20. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes da grande ira do Senhor, grande, notável e glorioso do Senhor. 21. E acontecerá que esse dia, lembra, essa grande tribulação, quando a lua está escura, negra, o sol não está dando a sua luz, quando é grande tribulação, e no mesmo tempo acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga-me o que vem aí, será salvo. Aquele tempo, mesmo na grande tribulação, ainda a pessoa terá uma salvação. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas se fores salvo naquele momento, até esperar que o Senhor volte no fim da grande tribulação, você tem que ter uma grande coragem. Por isso que nos mostra aqui no segundo ponto
que a coragem dos martírios, os santos martirizados na tribulação. Apocalipse capítulo 2 fala da coragem, as pessoas naquele tempo que vão se firmar e vão dizer: não importa o que vai acontecer, não vou perder o arrebatamento, não vou perder a segunda vinda do Senhor. Capítulo 2. Não negaste a minha fé, mesmo naquele lugar onde o Antipas foi morto, no meio de vós onde Satanás vive. No tempo da grande tribulação, Satanás irá reinando sobre as pessoas, e qualquer um que vai dizer que eu não vou seguir o anticristo, ele vai ter que derramar o seu próprio sangue, e Deus vai dar coragem àquelas pessoas. Deus vai nos dar coragem também agora. E vamos ver a vida corajosa em nome de Jesus. 2. É a preocupação dos santos tribulados. Apocalipse capítulo 6, 10. Vamos ver a coragem que deram as suas vidas, não quiseram se comprometer, não derramaram por causa de martírio ou perseguição. No versículo 10. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, Senhor? Eles clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, que julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Que tipo de oração é esta? Quem são esses que oram desta maneira? Entende? Então vai ser uma dispensação diferente. Ao tempo da graça, a era da graça, da misericórdia, o tempo de Deus, dos filhos de Deus terá passado. Então, e fazer bem aqueles que te fazem bem. Então vai ser um fogo que vai fazer com que eles podem ser submissos. Mas este tempo, o tempo de período de tribulação, a igreja terá saído da terra. Então ele disse que vai ser um tempo da vingança, em que ele vai vingar o sangue das pessoas, dos ímpios que mataram. E assim estão a dizer ao Senhor: você disse que vai vingar o sangue dos seus martírios, o sangue das pessoas. Então faça o que diz. Porque Deus, como Ele é fiel e verdadeiro, veja que o Senhor Jesus disse em Mateus 23, 33. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus. 33. Serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. É 33, 24, capítulo 23, 33, 34, agora 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel e o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar.
O Senhor está a dizer aqui que haverá tempo de vingança para todas as pessoas. Hebreus capítulo 10, 30. Hebreus 10, 30. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E essa é a preocupação daqueles que estão debaixo do altar, que eles diziam: Senhor, disse que vais julgar, disseste que vais recompensar, disseste que irás pagar por tudo aquilo que eles fizeram. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. Há preocupação aqui do Deus fiel de fazer completamente o que ele tinha dito, que ele disse que irá fazer. 3. O conforto dos santos martirizados na tribulação. Então estão dizendo: tenha misericórdia de nós, faça aquilo que eu disse. Apocalipse 6, 11. Apocalipse 6, 11. O conforto dos santos martirizados na grande tribulação. E foram dadas cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem, e que repousassem aí. Por causa da sua fidelidade, eles foram dados roupas compridas, e foram ditos: repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser. O Senhor já preparou os seus servos, ele vai coroar os seus servos. Ele diz que até que eles sejam também mortos como eles foram. Esse é um grande conforto, que mesmo naquele tempo haverão pessoas que irão encontrar o Senhor no céu, que deviam ter ido antes daquele tempo, e você terá ido antes daquele tempo. Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. No versículo 11: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus. No versículo 12: dizendo amém. É que a igreja grita amém aí. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Diga-me o que é? Para todo sempre, amém. No versículo 13: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas são, quem são e de onde vieram? E ele disse, no versículo 14: e eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. São estes que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e branquiçaram o sangue do Cordeiro. E no versículo 15: e por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo,
e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. 16. Nunca mais terão fome. Lembra, esses aqueles que sofreram na grande tribulação, o anticristo não irá permitir com que eles comprem ou vendam, e vão morrer outros até de fome, alguns deles vão ser decapitados, porque eles perseveraram. E diz que eles não terão mais fome, nem terão mais, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. No versículo 17, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele não permitirá que eles não terão comida na grande tribulação, mas no tempo de Deus eles serão apacentados. Ele servirá de guia às fontes de água de vida, e Deus limpará. Deus fará o quê? Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. Eles não chorarão mais. Isso vai acontecer àqueles santos que sairão da grande tribulação. Então, você não irá ter mais fome. Não irá ter fome. Todas as lágrimas vão ser tiradas em nome de Jesus. Qualquer perseguição que temos que passar não é nada comparada com a situação e sofrimento e tribulação que há de vir a esse tempo. Então, qualquer dificuldade que temos, qualquer desafio que temos que encontrar hoje, não é nada em comparação com aquilo que vai acontecer. E aqueles vão se firmar naquele dia. Eu posso me firmar. A palavra de Deus está por nós hoje, eu vou me firmar. As promessas de Deus são sim e amém, e eu vou me firmar. E Deus não irá permitir nada que aconteça hoje acima da sua força, acima da sua habilidade de você se escapar e vencer. Então você vai se firmar naquele tempo. Se os outros vão se firmar naquele tempo grande de tribulação, eu também vou me firmar agora, em nome de Jesus. Então, ninguém vai dizer, eu quero esperar aquele tempo. Se você não pode tomar o privilégio agora, neste tempo, vir à igreja, não terá oportunidade naquele tempo, você pode ler agora, mas chegará um tempo que já não será permitido ler a Bíblia. É um bocadinho de insulto, um bocadinho de perseguição, um bocadinho de tentação, de provação, você não tem que mexer um bocadinho, você não pode suportar, não pode permanecer. E como é que vai ser para esse tempo? Como é que vai ser? Pequenino na cozinha você fica zangado, eu não quero fazer isto, não vou fazer isto, por causa deste tempo de distanciamento, nós não podemos fazer. Então, se você recusa a marca naquele tempo, então você não poderá comprar ou vender. As crianças não poderão ir à escola ou em qualquer sítio naquele tempo. Então os reis estarão contra ti, o Cristo estará contra ti, a ira de Deus estará contra ti, a ira do Cordeiro estará contra ti. Então haverá desvastação em todo lugar. Se você não pode se firmar a outro, será que nesse tempo você vai se firmar? Então você tem que se firmar agora. Você vai se firmar hoje, você vai suportar hoje. E o Senhor diz, aqueles que estão vivendo hoje, se você se firmar até ao fim, o próprio será salvo, o mesmo será salvo. Eu vou permanecer, vou suportar até o fim. Nesse momento, vou ficar firme até o fim em nome de Jesus. O ponto número 3 agora. Vamos ver haverá um terrível mexer. Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. 13.
e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. No versículo 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos, e os poderosos e todo servo e todo livre, se esconderam das cavernas e das rochas das montanhas. Veja, primeiro são reis, os grandes, 2, 3, os ricos, os tribunos, 4, os poderosos, os servos e os livres, 5, e toda a gente agora, e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, olhando para... vimos aqui as coisas que vão acontecer naquele tempo. Aqueles que não se converteram, não se submeteram ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não se submeteram ao Cordeiro, então ele estará contra eles, e naquele tempo eles vão se esconder nas rochas, porque não se esconderam na rocha eterna, então, que é Cristo. Então eles não vieram a ele na redenção, não puderam se esconder no momento eles não esconderam no Salvador, na segurança do Senhor Jesus Cristo. E naquele tempo da grande tribulação, eles vão correr para as rochas e montanhas. 16, no versículo 16 diz: e dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles vão saber que é o Todo-Poderoso, tem todo o poder. Eles vão dizer que se ele sair contra todos os habitantes da terra, e por causa disso, eles vão correr, vão se esconder pela face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E da ira do Cordeiro. Eles nunca pensaram sobre isso, que o Cordeiro, com a gentileza do Cordeiro, o amor do Cordeiro, que faz tudo que sai do Cordeiro é tudo misericordioso, pacífico. Mas a este tempo, na grande tribulação, o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, não irá vir assim como misericórdia, com a sua bondade, com mansidão, que diz que: vinde a mim, estão descansados, eu vos darei o descanso. Ele vai advir com a sua ira. Então todos eles irão fugir da ira dele. No versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, o grande dia da sua ira, da grande tribulação, o grande dia da sua ira está vindo, e quem poderá subsistir? Posso te mostrar uma coisa? Se olharmos todo o capítulo 6, iremos ver aquilo em 3 dimensões. Primeiro, a ira do anticristo. Os anjos, quando disse: venha e veja, e ele viu a voz que saiu, que tinha uma voz de trovão, é o anticristo, e disse que vai tirar a paz da terra, e tinha uma grande espada na sua mão, e tinha também uma fome. Essa é a ira do anticristo. Então haverá ira também dos adversários, é de matar um ao outro. Se você diz que não está seguindo o anticristo, ele não vai se arrepender para ele, não vão colocar isso a ele. Eles vão logo pegar aí a espada e vão matar. Eles são rebeldes contra o anticristo e ao rei. Então isso vai ser a ira dos adversários.
Então vais ver a ira também que vai vir de Todo-Poderoso. Porque ninguém vai subsistir por causa da sua palavra, que ele vem. E da ira do Cordeiro. A ira de Anticristo primeiro, 2, a ira do adversário, e 3, a ira do Todo-Poderoso. Então essa toda ira vem junta do Anticristo, a ira dos adversários, a ira do Todo-Poderoso, tudo vem junto sobre toda a terra, toda esquina, toda região da terra, todo lugar da terra, onde os pecadores estarão lá. Não haverá nenhum esconderijo, não haverá nenhum escape, porque esse será o tempo. Este agora é o tempo de escapar para a sua vida, nesta sessão dos sofredores inconvertidos, no tempo da terra e o céu tremer. Toda a gente vai sofrer. Primeiro, a expressão terrível da ira divina. 2, o tremor dos céus e da terra. Pessoas vão se esconder, que tem todas as pessoas que focam todas as coisas na terra, que vão pensando, para eles só pensam no cimento, na areia, só pensam as coisas desta terra. São pessoas que somente olham para as coisas da terra, porque não têm intenção do céu, porque eles nunca vão olhar para o céu. O que eles têm é só terra. O tremor dos que eles estão focados na terra, no tremor da terra. Primeiro aí, a expressão terrível do divino. Apocalipse 6, 10 até 14. Isaías 13, para ver que é o tempo terrível. Isaías 13, porque vai ser um tempo de terror sobre as pessoas da terra, aquele tempo. Isaías 13, 9. E eis que vem um dia do Senhor, horrendo como furor e ira ardente, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. 10. No versículo 10. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. 11. No versículo 11. E visitarei sobre o mundo a maldade. Diga isso com mais alto. O que vai acontecer? Sobre o quê? Sobre o mundo. No tempo da grande tribulação vai ser a ira sobre o mundo. Só o terror sobre o mundo, devastação sobre o mundo, destituição sobre o mundo. Quando há rumores da terra, é o tempo de fomes, de pestes, de sofrimento sobre todo o mundo. E disse: visitarei sobre todo o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. 12. No versículo 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. No versículo 13. Por isso farei estremecer os céus e a terra, não é a parte do céu, será toda, não é a parte da terra, será toda. A terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. 2. É o tremor dos aqueles que a sua cabeça, que estão virados para a cabeça.
Apocalipse 6, a Isaías capítulo 2, 10, Isaías 2, 10, entrai nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Isaías, o mesmo Isaías que profetizou acerca da primeira vinda de Cristo, que o Filho vai nascer, que o Filho foi dado a nós. Ele profetizou acerca da segunda vinda do Filho de Deus, que o governo será sobre os seus tronos. Estava falando também acerca do grande tribulação, que a terra vai se mexer, vai se tremer, que vai ser redimida, porque o Senhor Jesus já há de vir para reinar superamente na terra. E diz que é o mesmo Isaías que falou acerca da primeira vinda, agora também falando também da segunda vinda. É o mesmo Isaías que está dizendo que as pessoas irão fugir para as rochas, irão se esconder no pó por terror do Senhor e da glória da sua majestade. 11. Isaías 2:11 vai dizer: os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Grande tempo da ira de Deus, que vai se manifestar, onde as estrelas cairão, os montes irão se mover, o julgamento de Deus e vai começar a cair sobre esta terra. As pessoas irão correr, esconder-se nas rochas, em vez de se arrepender por causa desse tempo, por causa desse tempo, desse julgamento. Em vez de se arrepender, eles fogem para as montanhas e das rochas. Eles não querem se converter. Apocalipse 9, 20. Apocalipse 9, 20. Diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, o resto dos homens que não foram mortos pelas pragas, quando o selo foi aberto, e o segundo selo também foi aberto, e aqueles que não, e houve também, quando veio o amarelo, quando houve a pestilência, a morte, terremotos e todas as coisas, morte e todas as coisas vão seguindo, o inferno vai seguir todas as pessoas. A quarta parte, a 25% da terra vão morrer, mas aqueles que não morreram, que permaneceram, o resto dos homens que não morreram pelas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, não se arrependeram das suas obras das suas mãos, e para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedras e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, que andaram a matar um ao outro. Então disseram: nós fizemos aquilo porque eles não se renderam, não se ajoelharam, não se humilharam perante os nossos líderes, e eles não se arrependeram dos seus homicídios, das feitiçarias, das prostituições, nem dos seus furtos. Eles não se arrependeram, muitos deles. Mas no nosso caso, damos graças a Deus, você não estará lá naquele tempo. Você planifica estar na terra naquele tempo, você planifica estar na terra até aquele tempo, você não irá ver o anticristo.
você não irá conhecer o anticristo. Aquelas pessoas que vão permanecer para poderem ter marca na palma e naquele, você não irá estar naquele tempo e a marca no seu corpo, na sua testa, na sua mão, em nome de Jesus. Este é o dia para você poder ser salvo. Por isso não espere daquele tempo. Porque hoje é o dia da misericórdia, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia em que você pode invocar o nome do Senhor e o Senhor vai ter misericórdia de nós e de cada um de nós em nome de Jesus. Como iremos escapar da ira de Deus? Aí o escape da ira divina. Hebreus 2:1. Hebreus 2, no versículo 1, diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Temos de dar a maior atenção de coisas que, com diligência. Já ouvimos a glória de Cristo revelada a nós, já ouvimos acerca da misericórdia do Senhor na igreja. Então, daquilo que quem tem ouvidos, ouça que o Espírito fala às igrejas, fala acerca do trono de Deus, diz que nós somos criados todos, que temos que dar honra e glória, estarmos na mão do Todo-Poderoso. Há um bom livro nas mãos do Todo-Poderoso. Quando ele vai se abrir, haverá desvastação, desolação nesta terra. Mas nós, como iremos escapar? Hoje é o dia da salvação. Então temos que convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, acerca da salvação que ouvimos na igreja, que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então sabemos que o Senhor está vindo, vamos proclamar que o Senhor vem, que Ele há de vir de repente, então você tem que dar com mais atenção, com mais diligência tudo que ouvimos, para que depois de voltarmos da igreja e chegarmos em casa não abandonemos a mensagem que ouvimos na igreja, não abandonamos a mensagem nas cadeiras onde nós estávamos sentados. É assim que voltamos para casa, e quando voltamos para casa esquecemos a salvação e também o arrebatamento, esquecemos tudo, e quando começamos a beber com o povo do mundo, lutar como pessoas do mundo, então temos que dar mais atenção, atentar mais com diligência, para que em tempo algum, um tempo de fugir, um tempo de correr, ou de fazer isto, de fazer cerimônias, ou de casamentos, dessas coisas, de ter certificado, ou tempo de qualquer coisa que seja feito, porque muitas pessoas esquecem a salvação naquele tempo, esquecem a convicção deles, esquecem a conversão deles, esquecem a consagração deles, a dedicação ao Senhor, quando qualquer momento acontece, para que em nenhum tempo, um tempo de sofrimento, um tempo de problemas, de controvérsias, que outros querem se matar, porque o que estou passando, esquecem tudo na igreja, esquecem todas as coisas que ouviram no Evangelho, para que em nenhum tempo algum nos desvie delas. É tempo de recepção agora. Então, no momento da recepção, vão se apresentar como se nunca estiveram na igreja, que nunca ouviram aquilo que é a manifestação da palavra de Deus. Esquecem todas as coisas, que aquele que é amigo de Deus torna-se inimigo de Deus. Quando vão para a celebração, quando vão para as cerimônias, esquecem que o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento, esquecem tudo, deixam atrás. Então vão chorar sangue, porque as suas oportunidades já foram para sempre. O Senhor irá te ajudar para você não se esqueça dele em nome de Jesus. E diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dele. 2. Porque se a palavra falada pelos anjos
permaneceu firme, e no passado, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e agora que vamos para a revelação, capítulo 1, Jesus Cristo deu a revelação a João através de um anjo. Então, quando vimos o capítulo 2 também, o anjo falou para as igrejas, o anjo da igreja em Esmirna, em Filadélfia, o anjo da igreja em Tiatira, o anjo da igreja em Sardes, o anjo da igreja em Patmos, em Laodiceia. Então o Senhor falou através dos anjos. E agora vem para a revelação capítulo Apocalipse 4, que ele fala acerca, o anjo começou, adorou-se a ele no capítulo 6. O anjo diz: vem e veja. Então todas as coisas foram reveladas pelos anjos, que a palavra dada ao anjo permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. No versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a redenção, a adoção na família de Deus? Falamos da salvação, temos que arrepender-se e abandonar o teu pecado completamente, e confessar completamente, abandonar o seu pecado. E você está quebrantado no seu coração, e você tem tristeza no seu coração, e invoca o nome do Senhor, diz: Senhor, eu totalmente creio em Ti, e você me salvou, e dá-me a graça de ir e não pecar mais, viver a vida do Filho de Deus, para que em todo momento, quando a trombeta de Deus soprar, você vai ouvir aquela trombeta, você vai ouvir aquele som, e você irá com o povo de Deus em nome de Jesus. E como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Há pessoas que rejeitam a grande salvação, há pessoas que têm a salvação e negligenciam a salvação. Eles negligenciam, vão à escola, têm certificado, e vocês estão à procura do emprego, e vai para o certificado, e todas as coisas que você escreveu naquele CV, no seu currículo, e eu tenho esse certificado em todas as coisas, para você ter você negligenciou o certificado. Por que você não guardou? Você já não está a encontrar mais esse mesmo certificado. Você sai de mãos vazias, e você indo para uma entrevista, então vão dizer: ok, vai buscar os documentos, e você já não sabe onde guardou o certificado. Então vão dizer que você não vai entrar, a não ser que você traga todos os documentos. A salvação, onde você guardou sua salvação? Onde é que você guardou a sua salvação? No interagir das pessoas do mundo, onde é que está a sua salvação? Você age como se não fosse salvo, se entende em ti, parece que não há mais salvação, parece que você não nasceu de novo na sua relação entre o marido e a esposa. Vocês se insultam, vocês são violentos, até se dão chapadas. Você esqueceu a sua salvação. Onde está a sua salvação? Quando você está aqui e lá, todas as coisas já foi. A igreja está longe. E a pergunta é: como escaparemos de tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Você não irá perder a sua salvação. Você não irá negligenciar a salvação. Você não irá abandonar a sua salvação. Você se está a dormir, acorda, vai ao serviço e volta. Numa semana, se você não se lembra da salvação, em todo momento, quando você volta para a igreja, quantos não são salvos, dizem: estou salvo. E lembro o dia em que eu me salvei, o tempo, a hora. Essa é a convicção no seu coração, que o Espírito de Deus dá o testemunho no seu coração que você foi salvo. Vamos voltar para o Calvário, vamos voltar para a cruz e ter a certeza que a salvação já está lá. Siga a paz com todos os homens, é a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor.
Seja consciente da sua salvação em todo o tempo. E quando a trombeta soar, iremos nos ver lá no Senhor no futuro, na presença do Senhor Jesus. Levanta-se agora e diga ao Senhor: Senhor, a salvação vou guardar. E se não estás salvo, este é o tempo de invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui e não estou salvo. Senhor, salva-me, entra no meu coração, salva-me. Este tempo agora, aquele que invocar no nome do Senhor será salvo. Abra sua boca, invoca o nome do Senhor e receba aí, aceite Ele. Se você já o recebeu, o seu Espírito será que dá testemunho no seu coração que a salvação ainda está lá? A salvação ainda está lá. E vai ter vitória sobre o pecado. E porque Ele vai dar a graça de ir e não pecar mais. Em todo lugar onde você for, em tudo que fizer, você é consciente da mesma salvação. Abra sua boca e fale com o Senhor em oração.